bem-vindos ao terceiro e último dia do Festival Internacional do Livro Esportivo. Está acabando, mas já teve tanta coisa legal e ainda tem muito mais por hoje. Tem muito convidado especial nesse último dia de feeling e não tem problema se você perdeu os primeiros dias, porque está tudo salvo aqui no canal da Escola de Comunicação do IBMR. Dá para acompanhar todos os convidados que já recebemos, mas fica ligadinho porque vamos receber muitos convidados especiais nesse último dia do Festival Internacional do Livro Esportivo. E o nosso primeiro convidado é um ex-treinador, René Simões, técnico da seleção feminina na Olimpíada de Atenas, conquistou o vice-campeonato, a medalha de prata, e toda essa trajetória está contada no livro O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens. E ele vai contar tudo sobre o livro, sobre essa trajetória e bastidores aqui no Festival Internacional do Livro. Com vocês, o nosso primeiro convidado, René Simões. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por participar dessa Feira Internacional do Livro Esportivo. Em segundo lugar, eu quero parabenizar aos idealizadores e produtores dessa feira, porque o livro esportivo ele é muito pouco valorizado no Brasil. E nós precisamos entender de que nós aprendemos de algumas formas, e uma delas são com os exemplos inspiradores dos outros. As pessoas que fizeram alguma coisa e passam para nós através dos livros. Todo dia nós escrevemos uma página do nosso livro, na nossa vida. No nosso trabalho também, todo dia nós escrevemos uma página, e se nós colocamos essas páginas em livros, é possível que as pessoas tenham como exemplos inspiradores. Eu hoje quero falar para vocês, olha, sobre esse livro aqui, O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens. Esse livro é uma das joias raras que eu tenho na minha vida. Eu tenho outro livro escrito, que é Do Caos ao Topo, uma Odisseia Coxa Branca. É a história sobre a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Coritiba Futebol Clube. Em 2007, estava um caos e eu tive que organizar esse caos, e acabei escrevendo esse livro depois que fomos campeões. E escrevi esse livro também com muito prazer. Esse aqui mexe mais comigo do que o outro, embora eu tenha me tornado até torcedor do Coritiba. E por que me mexe mais comigo? Eu sou casado há 44 anos, tenho 3 filhas, agora uma neta de 6 anos, e ganhei esse ano um neto também. Então, mulheres eram a vida, né? O meu cotidiano era feito de mulheres, com todos os problemas que as mulheres têm, com todas as belezas, com todas as virtudes, com todas as qualidades. E aí são muito mais do que os problemas as mulheres têm. E eu me sentia um felizardo por estar ao lado delas, convivendo com elas. E aí vem a vontade de participar de uma Olimpíada. E aí eu me candidato a ser o treinador da seleção brasileira masculina para ir às Olimpíadas de Atenas. Mas foi escolhido o Ricardo, né? O Ricardo foi escolhido, e muito bem escolhido. O Ricardo é um excepcional treinador, mas acabaram não conseguindo a classificação. E aí vem o Branco e me convida e diz para mim, olha, assisti as meninas jogando, tem um belíssimo time e eu acho que você vai poder fazer um trabalho excepcional se você aceitar. Você aceita? Eu disse, aceito. Então vamos conversar com o Marco Antônio Teixeira, que era o secretário-geral da seleção brasileira de futebol, de todos, tanto homens e mulheres. Fui conversar com ele, surpreendeu com a minha vontade, e eu disse, eu quero trabalhar com as mulheres. E fui muito sincero com elas. Eu disse para elas, olha, eu estou vindo trabalhar porque eu quero ir a uma Olimpíada, eu já fui a uma Copa do Mundo, tinha ido à Copa do Mundo da França, mas eu quero ir a uma Olimpíada e vou com vocês.
E aquilo bateu mal para elas no início, porque elas acharam que eu tinha escolhido trabalhar com elas só para ir para uma Olimpíada. E estavam absolutamente corretas. Foi esse o primeiro passo. A reunião, eu quis fazer, e narro isso no livro. Esse livro, eu acho ele mais poético do que o outro. Eu acho que as mulheres me inspiraram, o meu lado feminino ficou muito aflorado trabalhando com elas. E eu digo para elas, né, no encontro, dia 8 de março de 2004. Por que 8 de março? Dia Internacional das Mulheres. Fui eu com o meu amigo Álvaro da Camélia, pedi a ele rosas e eu recebi cada uma das atletas com uma rosa e eu dava um abraço e um beijo nelas. E aí tem a narrativa dela que diz assim, esse cara é simplesmente louco, ninguém chega perto da gente. E esse cara chega perto, abraça, dá uma rosa, o que ele está pensando? Ele é louco, ele não vai durar muito tempo. Elas diziam isso. E aí todos entramos no ônibus da seleção brasileira. E ali foi um momento mágico. Eu vi aquelas meninas que eram tão rejeitadas, que eram tão sofridas com tudo que passaram pela vida, né? Alguns pais abandonaram, outros mães, as mães protegiam, os pais protegiam, uns brigavam entre eles, elas não podiam jogar porque não havia futebol das mulheres, tinham que jogar com os homens, sofriam rótulos, preconceitos, e eu as via dentro do ônibus da seleção brasileira, onde Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Edmundo, tantos outros jogadores entraram naquele ônibus e elas estavam no mesmo ônibus. Chegando a Teresópolis, eu fiz a primeira preleção para elas e disse, olha, nós vamos estabelecer algumas regras para o nosso trabalho. Eu tenho 3 filhas e as minhas filhas, tudo o que elas precisam e precisarão, eu me sinto responsável. Mas tudo que elas querem, tudo que desejam, almejam e sonham, elas têm que conquistar pelo trabalho, pelo esforço dela. Então, tenho certeza de que eu as farei chorar muito, como fiz as minhas filhas em alguns nãos positivos, porque essa é a característica legal do líder, quando ele dá um não positivo. É aquele não que vai ajudar, porque às vezes o sim atrapalha, faz com que você seja um coitado, que você se vitimize, que você não coloque o esforço maior. O não positivo ele é excepcional. E assim foi feito. No primeiro dia, dormiram, acordaram, e eu estabeleci a escolinha do professor Simões. Todo dia, antes do treinamento, nós tínhamos um treinamento em sala. Acabado aquele treinamento, quem conhece a Granja Comaria em Teresópolis, no Rio de Janeiro, fica no alto, elas têm que descer para ir para a sala de musculação, para o vestiário ou para os campos de treinamento. Eu tinha que resolver alguns problemas, eu pedi ao preparador físico que descesse com elas, porque o início, o aquecimento seria na sala de musculação. Eu levei no máximo uns 10 minutos. Quando eu cheguei, estavam todas paradas em frente à sala e eu perguntei ao professor Gladstone, o que está vendo? Ele disse, olha, o rapaz não quis abrir porque disse que essa sala aqui ela é somente para a seleção principal de futebol. Não pode entrar aqui, vai ter que fazer lá dentro do vestiário que tem uma aparelhagem. Eu disse para eles, olha, você tem no máximo 10 minutos para, através do seu celular, aí, resolver com alguém abrir essa porta. Porque se você não abrir essa porta, eu vou arrombá-la. Porque aqui está a seleção principal de futebol brasileiro, só que de mulheres e não de homens. Ele ficou meio atordoado, pegou o telefone, falou não sei com quem, abriu a porta. E foi sensacional. Quando elas entraram dentro da sala, elas estavam do tamanho do mundo, né? Estavam imensas, se sentindo poderosas. Eu tinha empoderado elas, eu tinha mostrado para elas que eu estava ali disposto a brigar por qualquer coisa
que dissesse que elas eram menos do que elas eram. E eu estava ali disposto a brigar para que elas se sentissem mais e, na verdade, o que elas eram na realidade. Isso foi um primeiro passo, foi absolutamente importante. Começamos a estabelecer os treinamentos, e aí são as pessoas que a gente imagina que não pode te ajudar em nada, que acabam te ajudando e ajudando bastante. Você deve ter alguém que já te ajudou na vida e que você não imaginou que pudesse te ajudar. Foi um cortador de grama. Eu tinha que descer ao Rio de Janeiro um dia e eu, quase saindo na portaria, vi o cortador de grama. Eu disse, vai para onde? Ele disse, vou descer a serra e vou ficar ali embaixo, em Xerém. Eu disse, entra aí no carro, te dou uma carona. E ele disse para mim assim, professor, meu Deus do céu, essas meninas parecem carro sem freio, como elas dão trombada, né? Eu disse, carro sem freio, dão trombada. Ele, pois é, e depois ficam caídas no chão tanto tempo para o treino. Eu digo, rapaz, que ideia maravilhosa que você me deu. A partir daquele dia, eu estabeleci o seguinte, que essas trombadas, quando acontecesse, você tinha que levantar imediatamente e ir para o jogo, porque se você não levantasse logo, quando você levantasse, já tinha sido substituída, estava lá fora aguardando uma outra oportunidade. E aí as trombadas começaram a diminuir, porque elas já não se largavam, começaram a imaginar, começaram a entender o jogo também, porque nesse treinamento em sala nós falávamos todo dia sobre táticas e elas sabiam poucos sobre táticas. Coisas interessantes aconteceram, porque elas começaram a entender o jogo, o que eu faço no momento que eu tenho a bola, o momento que eu não tenho a bola, como é que eu posso fazer a correção antes do erro acontecer, não vou fazer uma DR, né? Discutir a relação, e teve uma jogada muito interessante, porque 2 jogadoras foram numa bola, a gente só jogava contra meninos, eu queria times fortes para testar a capacidade, e você só aprende quando você tem dificuldade, tem que superá-las. Então, 2 jogadoras começaram a discutir, o jogador pegou a discussão dela, tomou a bola, foi lá e fez o gol. E aí eu tive a oportunidade de dizer assim, olha, a relação vai ser discutida depois que acabar a jogada. Durante a jogada, nós vamos tomar o gol. Esse foi um ponto. Outro ponto bem interessante foi que as mulheres precisam falar mais do que os homens, elas precisam verbalizar, né? Mulher, você abre a porta da tua casa e ela começa a dizer para você um monte de coisa que aconteceu, ou ela chega do trabalho, abre a porta e você já está em casa e ela começa a dizer tudo o que aconteceu de bom, de ruim, e você fica na tua cabeça assim, será que ela acha que eu vou resolver tudo agora? Não, ela não quer que você resolva nada, ela só quer que você escute, porque ela precisa verbalizar, e ao verbalizar, ela começa a descobrir, encaixar as coisas dentro da cabeça dela. E eu, convivendo muito tempo com minha esposa e com minhas filhas, eu sabia disso. Acabou um treinamento, uma jogadora disse, posso falar contigo? Eu digo, claro. O que você quer? Ela disse, você viu aquela jogada assim, assim? Eu disse, aham. Porque se a jogadora tivesse feito isso, como você fala, seria melhor. Eu, porque aí eu faria isso, a outra faria isso, e a outra faria isso, e nós poderíamos desenvolver melhor. Eu, e ela falando, eu, e depois de 10 minutos, ela me deu um abraço e disse, nossa, como você me ajudou. Eu não disse uma palavra a não ser, mas eu ajudei ela a colocar as coisas, né? O homem, quando tem um problema, ele entra dentro do sótão, fica sozinho, pensando, querendo se organizar. A mulher, ela tem que se expressar, verbalizar. Então, como eu sabia disso, elas tinham a possibilidade de verbalizar sempre as coisas para poder encaixar. Fomos amadurecendo, fomos perdendo de 5-0, 6-0, 7-0, sempre para os homens, e aí a comissão técnica toda desesperada, dizendo, é preciso que a gente comece a ganhar alguma coisa. Eu digo, calma, nós estamos trocando o chip mental delas, elas estão começando a entender que precisam fazer alguma coisa mais do que tem feito.
elas precisam aprender um pouco mais, querer fazer um pouco mais do que tem feito. Eu já tinha feito esse processo com a seleção da Jamaica em 1994, tinha dado muito certo, a gente perdia de 8, 9, 10-0. E aí começamos a fazer jogos apertados, de empatar de 1-1, perder de 2-1, ganhar de 1-0, até que um dia nós fomos jogar numa cidade do Rio de Janeiro, do interior, contra um time de homens à noite. Homens mesmo, não eram garotos sub-17, sub-20, como jogávamos aqui no Rio de Janeiro dos clubes. E aí, quando entramos, foi aquela história, né? Será que entraram com... estão com proteção, estão com mods, não estão com mods, estão menstruadas, não estão menstruadas? Todas essas bobagens que os homens costumam falar. Só que elas deram um passeio tão grande, ganhamos o jogo de 4-0, e aí virou para o outro lado. Eles começaram para o outro, que vergonha, perdendo para mulheres. E aquele foi um dia mágico para elas, porque elas conseguiram dar uma virada, né? Foi a grande virada que nós demos, de ganhar um jogo de homens adultos, ganhar dando um passeio neles e fazer com que uma torcida mudasse de lado, que passava a torcer, a vibrar com elas, a bater palmas. Então, esse foi um marco muito legal durante todo o trabalho, e eu conto isso aqui no livro. O livro tem coisas fantásticas para você ver, porque mostra esse processo de você sair de um estágio e passar para o outro. A vida é como se fosse agricultura. Você joga a semente, né? E aí tem que prepara a terra, joga a semente, tem que aguar, vai passar por seca, vai passar por tempestades, por dias bons, e vem o dia da colheita. E aquele dia foi o início da colheita. A partir dali não tinha mais time que conseguisse ganhar da gente como ganhava do início. E elas descobriram que eu sou mais forte do que eu imaginava. Eu sou mais forte e posso ficar mais forte ainda. No início, a comissão técnica estava nos treinamentos e a gente colocava elas na roda. A partir desse momento, eu já não conseguia mais, a minha comissão técnica já não conseguia mais entrar no treinamento e fazer com que elas se sentissem mal. Nós é que nos sentíamos mal. Nós não tínhamos a condição física que elas ganharam, nós não tínhamos a condição técnica que elas começaram a ganhar, nem a condição tática do entendimento do jogo, porque é preciso que você entenda um jogo. Um futebol não são 11 pessoas correndo atrás de uma bola, são 11 pessoas jogando mentalmente, tecnicamente, taticamente, contra 11 outras pessoas, jogadores ou jogadoras. E elas entenderam isso, e ao entender isso, começou a ficar muito forte o grupo. E eu, fora de campo, eu fortalecia elas com tudo. Eu, por exemplo, tinha páginas da vida. Páginas da vida eram exemplos inspiradores que eu peguei, como eu peguei a Adriana e a Shelda, duas campeoníssimas do voleibol de praia, e levei para fazer uma palestra para elas. Eu levei o Carlos Alberto Parreira para dar uma palestra para elas. Eu levei o grande Abílio Diniz para dar uma palestra para elas também. Eu levei, e eles escolheram, né, outras pessoas para falar para elas também. E eu me lembro bem que o Abílio Diniz disse para elas que um boi se come aos pedaços e aos bifes. Então, com calma, você não vai conseguir comer um boi logo. Então, isso ficou uma marca. A Shelda e a Adriana disseram para elas o seguinte: tem horas que nós brigamos, mas brigamos porque nós temos um objetivo e queremos que esse objetivo aconteça e aconteça da melhor forma possível. Daqui a 5 minutos passou tudo. Porque se nós não quisermos mais exigir mais uma da outra, né? O Carlos Alberto contou a história de 94, como é que foi aquela virada, né? E ser campeão do mundo 24 anos depois, como foi o sofrimento. Então, cada um teve uma coisinha que mostrou para elas ali o que elas poderiam fazer como equipe. Nós conseguimos ir aos Estados Unidos.
Naquele momento, era muito difícil, porque a CBF não gostava delas, elas odiavam a CBF, o COB não gostava delas, elas odiavam o COB, e eu tive, óbvio que no início, dizer para elas, olha, eu não consigo mudar a CBF e eu não consigo mudar o COB. Eu não sei se eles não gostam de vocês porque vocês fizeram alguma coisa errada, ou se vocês não gostam porque eles não deram o apoio que vocês mereciam. Como eu não posso mudá-los, eu posso ajudar a vocês a mudarem. Topam, querem se tornar profissionais, e elas se tornaram profissionais. Era absolutamente lindo, né, ver o comportamento. Fomos para os Estados Unidos, estabelecemos algumas coisas muito legais, porque como não havia dinheiro, eu tive que ir para universidades, dar clínica junto com elas para jogar contra as universidades e depois fazer o último jogo contra a seleção dos Estados Unidos. Aí estabelecemos algumas brincadeiras em que todas precisavam ajudar, porque era um roupeiro só. A seleção dos homens tem vários roupeiros, vários massagistas. Nós tínhamos um massagista e um roupeiro. E são muitos sacos de material. E eu disse, todas vocês vão carregar esses sacos e nós vamos estabelecer metas de tirar do aeroporto, colocar do ônibus, tirar do ônibus, colocar no hotel, e virou uma competição muito interessante. E aí tem o fato da Marta, porque eu fui conhecer a Marta nos Estados Unidos, ela chegou, todo mundo carregando os sacos, e ela foi para um orelhão, naquela época era orelhão mesmo, ela foi para um orelhão falar, e eu bati nas costas dela, menina, muito prazer, eu sou o Renê, você é a Marta, né? O que você está fazendo? Eu digo, não, eu estou... E aqueles sacos de material? Não, eu já peguei minha bolsa. Você pegou a sua. Você agora vai pegar todos os sacos e pode ir para lá. E ela foi para lá, se integrou. A Marta é uma pessoa excepcional, de uma humildade incrível e de um trabalho. Jogamos muito, ganhamos todos os jogos contra a universidade e tomamos uma pancada de 5-1, que poderia ter sido 50 para a seleção americana. Só que eu aprendi. E acabou o jogo e eu reuni as meninas e disse, olha, com o que eu aprendi agora, eu garanto para vocês de que nós vamos subir no pódio. Eu não sei os americanos, mas nós vamos subir porque eu aprendi muito com o que eu vi. Todas elas tinham um caderninho sentada no banco e elas anotavam tudo do jogo. Nós passamos a ter um caderninho também. Todo intervalo, elas saíam correndo para o vestiário e voltavam correndo. Eu disse, nós vamos fazer isso também. Por quê? Acaba o primeiro tempo, você passa uma mensagem dizendo, eu estou bem. E eu volto correndo para o campo do segundo tempo, dizendo, estou voltando para ganhar de você. Então, lições aprendidas, lições executadas no Brasil, a intensidade mudou totalmente do nosso treinamento, do nosso jogo também. E aí fomos para a Suécia fazer 4 jogos na Suécia. Atropelamos todos os times que passamos lá, fomos para Umeå, onde a Marta jogava, foi excepcional esse período, e depois chegamos na Vila Olímpica, e eu dizia para ela, digo, olha, a Vila Olímpica é o que o mundo precisava. Você via um jogador de basquete de 2,19 metros andando junto com uma chinesinha, né? Era o maior jogador, era um chinês com 2,19, se não me engano, e uma chinesinha com 1,40 e poucos. Então, os dois andando juntos, você via um cara muito forte, via um outro franzino, você via muçulmano, cristãos, você via politicamente de lado esquerdo, de lado direito, você via regime totalitário, regime totalmente aberto, países muito ricos com países muito pobres, e aí você juntou aquilo ali, e aquilo era emocionante você ver. E aí começamos o primeiro jogo contra a Austrália, ganhamos o jogo, o início foi muito difícil, mas o preparo físico contou. Depois fizemos o segundo jogo com os Estados Unidos, demos um passeio, mas acabamos perdendo o jogo para elas. O jogo mais difícil foi a semifinal contra a Suécia, porque em 2 Olimpíadas, a Olimpíada de 96 em Los Angeles e a 2000 em Sydney, elas jogaram as semifinais, perderam as semifinais, disputaram o terceiro lugar, perderam
o terceiro lugar, e um abrigo, uma confusão. E quando fomos jogar a semifinal, foi aquela dúvida: será que vai ser tudo como foi antigamente? E eu contei a história para elas de como se adestra um elefante. O elefante pequenininho, você bota uma corda de navio, ele tenta sair, machuca o pescoço, tenta sair, machuca o pescoço. Depois, ele já grande, forte, você bota uma corda fraquinha, amarra numa árvore fraquinha, que ele pode tirar tudo, ele sente a corda no pescoço e não se mexe, porque a experiência do passado está determinando o presente. E eu disse para elas que elas não eram elefantes e que ia ser diferente. E foi. Nós ganhamos da Suécia de 1-0, fomos para as finais com os Estados Unidos, ganhamos o jogo. Para mim, ganhamos o jogo, tivemos pênalti não marcado, tudo isso, mas perdemos a prorrogação 2-1, ficamos com a medalha de prata, e essa medalha de prata se juntou à bolinha de tênis que eu dei no início para cada uma e dizer para ela: essa bolinha de tênis é o sonho olímpico. Toda vez que você olhar para ela, você vai se ver subindo no pódio, recebendo uma medalha. Toda vez que você estiver cansada, que você estiver com saudade, olhe para essa bolinha. E essa bolinha vai fazer com que as suas energias, as suas emoções produzam bons hormônios e você fique se sentindo muito bem. E assim foi feito. E subimos ao pódio e elas tinham uma medalha na mão, uma bolinha na mão, fruto dessa capacidade que a mulher tem de suportar qualquer coisa e dar a volta por cima. Então, a quem está nos assistindo, eu digo o seguinte: eu não sei como você está se sentindo agora, mas eu tenho certeza, e eu te garanto, que você é muito melhor do que você imagina que você é. Você pode ser muito melhor do que você imagina que um dia poderia ser. Basta você acreditar em você. E eu costumo brincar, dizer o seguinte: a vida é como se fosse um GPS. Eu vou lá e boto o destino para onde eu quero ir. Aí acontecem algumas derrotas temporárias. E essas derrotas temporárias, o que acontece? É como se fosse um GPS. Eu errei o caminho e o GPS diz para mim: recalculando a rota, mas o destino está lá. Então, o que você quer, você pode conseguir. Agora, você tem que entender que, de vez em quando, derrotas temporárias vão acontecer e vai ser recalculado a rota para você chegar ao seu destino. Desejo a todos que tenham uma grande feira, que vocês possam aumentar, expandir o seu conhecimento, porque uma mente que se expande com novos conhecimentos jamais volta ao tamanho normal, e essa era a minha ideia, de dar alguns conhecimentos, alguns novos, outros não, para que você expandisse seu conhecimento. Muito obrigado, um grande abraço, e eu termino sempre dizendo: viva com Fair Play. Muito obrigada ao Renê Simões, escritor, que contou essa trajetória aí como técnico da Seleção Brasileira Feminina nessa medalha de prata histórica para o futebol feminino brasileiro. E daqui a pouco tem muito mais aqui no Festival Internacional do Livro Esportivo. Eu vou trocar de lado, mas não vou sair daqui não, continuo atrás da telinha, mas dessa vez porque eu vou conversar com um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Daqui a pouco tem Zico aqui na sala virtual no Festival Internacional do Livro. É já já. Fiquem por aí.